Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Débora Alba e neste vídeo eu quero contar um pouquinho de mim, quem que eu sou, de onde eu vim. E tudo começou em 2007, quando eu não tinha nada e eu estava, na verdade, desesperada e eu precisava montar um negócio. E eu pensei assim, o que eu vou montar? O que eu vou fazer? O que eu sou apaixonada por fazer? E eu acabava de sair de uma faculdade de arquitetura, estava cursando arquitetura e deixei tudo para lá, porque também era um pouco complicado fazer isso na época. E eu pensei, e agora? E na época em São Paulo, eu sou de São Paulo, São Bernardo do Campo, e isso tudo aconteceu quando eu me mudei para Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e eu estava vivendo lá por um tempo já, e nessa ocasião eu tentei montar outras empresas, montar alguma coisa, porque eu sempre quis ser empreendedora, eu sempre quis trabalhar por conta, e por mais que eu ganhasse menos, eu sempre quis tomar conta do meu tempo, de mim. Eu nunca gostei de ninguém me mandando, eu consigo, mas é uma personalidade minha, é uma qualidade minha, eu diria assim. O que aconteceu foi que nessa ocasião eu gostava muito de assistir um programa de TV de televendas que tinha em São Paulo. E o Shop Tour, para quem é de São Paulo, deve conhecer, e eu adorava assistir as promoções, eu sou viciada em promoção. Eu não posso ver uma promoção que eu já quero comprar alguma coisa, mesmo sem precisar, eu gosto muito dessa... Eu acredito que não sou eu, né? Muita gente é assim. E aí eu pensei, e se eu fizer esse negócio aí? E se eu gravar vídeos promocionais aqui no comércio? Como eu consumia muito no comércio de Cabo Frio, eu conheci algumas pessoas, alguns empresários, né, donos das lojas, tudo isso, eu falava assim, esse aí poderia ser um potencial cliente, que eram as lojas que eu frequentava. E antes de começar, eu conversei com eles como se eu já estivesse lançando esse negócio. E lembro também que eu comecei a pesquisar o mercado, tanto para vender o meu produto, tanto para oferecer um produto novo. E aí eu comecei a pesquisar, não diria concorrentes, né? Eu não gosto de falar concorrentes, mas as outras empresas que faziam, as outras pessoas que faziam isso também, e pensei, eu posso melhorar aqui, eu posso melhorar aqui. Eu nunca gostei de ser melhor que ninguém. Eu sempre penso que nós podemos ser diferentes, né? E se de repente você pode agregar valor para uma outra pessoa, para que aquela pessoa também cresça, isso é muito bacana. E foi o que eu fiz. Eu fui lá numa TV a cabo, quero ter um programa aqui, assim por diante, e a gente começou. Foi tão grande o sucesso que em 3 meses depois, de um programa de 1 hora, 3 vezes por semana, nós nos tornamos um canal 24 horas, em onde a programação tinha que ser maior. Então os vídeos curtinhos passaram a ser vídeos longos. E era aquela velha história, né? Vídeo longo não é vídeo chato. Se você faz um vídeo bacana, se você põe um conteúdo legal, ele se torna muito agradável. E aí a gente foi descobrindo. E esse mundo inteiro de gravações, de produção de TV, eu lembro que no início eu me matava. Era incrível assim, porque eu me matava de estudar, eu assistia milhões de vídeos e eu via as pessoas, os apresentadores de TV, se comportando de uma forma muito natural e eu pensava, o que eu tenho que fazer para ser assim também? E eu não entendia que existia um clique, que eu vou explicar daqui a pouco o que aconteceu comigo, vou contar na verdade. E aí eu fiz o máximo que eu pude. Eu lembro que eu tinha tanto medo e eu levava assim uma colinha e falava assim pro cliente, não precisa ter medo não. Eu morria mais de medo que ele, mas eu falava assim, eu vou fazer isso, você faz aquilo, e eu vou falar isso e você faz aquilo. E era uma câmera só que a gente tinha que se dividir ali e eu errava muito. O meu nervosismo era tão grande que eu errava. Eu pensava, eu não sei fazer isso. Eu levei muito tempo para sair o primeiro vídeo. E eu não só tomava tempo daquela pessoa que estava gravando, porque era terceirizado na ocasião, e depois com a TV a gente já tinha a nossa própria equipe, mas era muito chato, assim, para mim, para quem estava gravando, para quem estava editando. Era um clima pesado e eu me estressava muito com aquilo. E aí um dia saiu um vídeo, assim, tudo que eu podia fazer, com o maior coração, com a maior dedicação eu fiz aquele vídeo, e aquele vídeo saiu e eu achei que estava lindo o vídeo, assim, né, na ocasião para mim eu acreditava que era uma coisa legal, mas não estava. O vídeo realmente
Hoje eu me lembro, comparando, né, tinha os seus probleminhas, mas o pior de tudo nem foi isso. O pior de tudo foram as críticas que eu tive deste vídeo. Muitas pessoas me falaram assim na cara, mas era evidente que ninguém queria gravar comigo. Eu tinha um sócio na ocasião e ele gravava tudo e ninguém queria gravar comigo e eu me sentia mais arrasada ainda. E eu cortava um pouco o meu pensamento, porque eu falava assim, tá bom, tô ganhando dinheiro sem precisar gravar. E não era essa a proposta. Realmente eu tinha que me tornar uma apresentadora de TV. Então o que eu fazia? Eu assistia e assistia e assistia mais vídeos, mas eu não conseguia ser parecido e nem ter a desenvoltura que aqueles apresentadores de TV tinham. E eu ficava assim, como que esse povo consegue dominar esse vídeo? Porque eu não consigo. Então o que eu fazia? Eu ficava pensando, como que a gente vai fazer? Né? Eu não sei fazer esse negócio. E eu lembro que eu chorava muito, até que um dia eu recebi uma bomba na cabeça, porque na ocasião o meu ex-sócio foi num cliente gravar e voltou dizendo assim, fulano falou muito mal de você, o que essa menina tá fazendo aí, não sei o quê, mas isso é uma crítica construtiva, não é para você parar de gravar. E eu lembro que aquilo foi horrível. E eu parei de gravar, mas por um pouquinho só, porque eu lembro que eu falei assim, não, se eu tenho um desafio, eu vou ser melhor que eu mesma e eu vou conseguir fazer esse negócio aí. E foi o que eu fiz. Eu fiquei horas e horas e horas assistindo vídeos e eu ficava assim, tentando entender a construção da ideia e tentando entender como que aquela pessoa conseguia falar e eu não conseguia apresentar nada e como que elas conseguiam. E eu entendi uma coisa, que isso é uma dica até que eu dou para vocês, que existe uma diferença bem sutil entre você apresentar um produto, um programa ou alguma coisa e você explicar tudo isso. E a pegada é, quando você explica o negócio flui. Então é assim, eu tenho aqui uma caneta, uma Bic. E quanto mais detalhes você der essa Bic, é melhor. Então eu entendi que era isso. E quando eu entendi isso, eu falei, vou gravar. E aí eu lembro que eu comecei a gravar e realmente funcionou para mim. O comportamento, eu me sentia mais confiante, porque eram as minhas palavras, as minhas experiências. Então antes de gravar, eu começava, o roteiro que eu fazia, o roteiro, aliás, gente, é muito importante, porque o roteiro é quando você constrói todo o objetivo do vídeo e você também tem um controle maior sobre aquele vídeo. E foi o que eu fiz. Eu comecei a gravar todos aqueles vídeos e cada vídeo era uma versão melhor e funcionou muito bem, eu tive muito sucesso e depois as pessoas só queriam gravar comigo porque eu realmente explicava muito bem e foi assim. E depois disso eu fiquei nessa empresa até 2012, gravei muita coisa. E eu gravava todo tipo de vídeo, eu gravava vídeos de televendas, então a gente saía para vender, eu saía para vender de manhã uma coisa, vamos supor, eu gravava um vídeo de automóveis, aí saía de automóveis e eu gravava roupa de bebê, depois eu gravava roupa de menina, e depois tapetes, era assim, era uma loucura. E eu aprendi também a sempre me desligar para um vídeo ser completamente diferente do outro, os argumentos, o comportamento e assim por diante. E eu me dei muito bem nisso, até que em 2012, em novembro de 2012, eu perdi tudo. Eu lembro que eu fui morar na rua. Eu não queria falar isso nesse vídeo, mas foi mais ou menos assim. Me tiraram tudo. E eu lembro que eu falei, caraca, o que eu vou fazer? Eu fiquei desesperada. Vou cortar um pouco essa parte dessa história, né? Mas eu lembro que eu dentro de mim, eu tinha uma certeza, eu falei assim, o que eu sei fazer? Eu conversei comigo e eu falei, Débora, o que eu sei fazer? Eu sei fazer isso e eu vou fazer isso de novo. Eu caí, mas eu vou levantar. Nem que eu até costumo dizer o seguinte, eu vou cair 1000 vezes, mas eu vou levantar 1001. E foi o que eu fiz. O que eu tinha dentro de mim, o que eu sabia fazer, era isso. Eu tinha estudado isso, eu tinha gravado vídeos, eu sabia apresentar, isso estava dentro de mim. Podia me arrancar tudo, mas não importava. Eu sabia fazer isso. E foi o que eu fiz.
vou montar outra TV. Mas eu não vou montar outra TV para humilhar ninguém, para fazer, não, para mim. Era uma coisa para mim. E foi o que eu fiz. Eu falei, vou fazer isso tudo de novo. E fui, estudei estratégias, mercado, como que fazer, e fui lá na TV a cabo de Cabo Frio, falei, eu quero um canal, quanto custa? E a gente foi. Um ano depois, mais ou menos, demorou muito até chegar ali, né? Essa jornada toda foi muito dolorida e eu pensava 24 horas nisso. Eu não pensava em outra coisa, eu só queria fazer isso. Eu sabia que era isso que eu queria para minha vida e eu estava determinada 100% a fazer isso. E foi o que eu fiz. Eu vou colocar, né, na verdade, os inserts aí. E foi o que eu fiz. Eu falei, eu vou ter outra TV. E eu montei a Next TV, que também foi um sucesso. Só que a Next TV nasceu através de um sonho, né? Desse sonho que foi com meu pai. E depois que meu pai faleceu, eu não havia mais sentido para mim continuar nessa jornada. E foi quando eu parei. Mas um pouquinho antes de parar a Next TV, eu lembro que a minha maior dificuldade que a gente enfrentava na nossa empresa, no dia a dia, na nossa rotina, era editores e edição de vídeo. Era o máximo. O que mais me estressava, todo aquele processo, todo o resto eu dominava. O meu marido cuidava da parte financeira, então eu estava tranquila em relação a isso. Eu ia lá e gravava, eu dominava tudo isso e eu também estava tranquila em relação a isso. E depois outros apresentadores, eu tentava treinar alguns ou outros, mas enfim, isso não era um problema. Porque isso eu dominava, se eles não podiam, eu podia, porque eu sabia, eu conhecia, eu dominava e eu podia contar comigo. Mesmo, eu lembro que eu grávida de 9 meses, era uma sexta-feira, numa segunda-feira meu bebê ia nascer e eu estava gravando nessa sexta-feira, andando no sol gravando, porque eu realmente queria tomar conta de tudo aqui. Tá um barulho aí, tô gravando no restaurante. Mas enfim, lembro que foi muito esse processo, né, de finalização, do finalzinho, né, da minha vida, com essa mudança radical, que eu chutei o balde, foi mais dolorido que o início todo de montar todo esse processo no dia a dia, foi muito cansativo. O que aconteceu foi que eu tinha na empresa um problema muito sério com esses editores. Eles sempre chegavam atrasados e não entregavam isso. Era um pouco complicado confiar em editores. E até que um dia a gente trocou de equipe, assim, da noite pro dia, e a gente contratou, e era assim, era muito difícil também encontrar, porque editor não é uma profissão tão popular, sabe? Ainda mais em Cabo Frio, que era desse tamanho, então a gente teve que ir atrás, perguntar para um, perguntar para outro. E a maioria dos editores que são muito bons, que são excelentes, eles já estão bem trabalhando em grandes empresas e eles ganham muito bem, sem contar que era um valor muito alto você bancar um editor. Era o da folha de pagamento, era o mais alto. E eu ficava assim, ai, o que eu vou fazer? E foi quando a gente, através de um conhecido, foi e encontrou um editor. E eu lembro que na primeira semana de trabalho dele, ele chegou atrasado todos os dias. E eu tinha milhões de vídeos para editar e o cliente me cobrando. E eu estava já desesperada, porque eu falava assim, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? Não tem como que é? Era uma sensação horrível. Então algo mudou, algo aconteceu, algo eu tinha que transformar. Eu não podia mais ficar pulando de editor em editor sem tomar controle de toda essa situação. Às vezes eu tinha que entregar um vídeo e às vezes o vídeo tinha algum errinho, alguma coisa assim, e era uma sexta-feira, eu precisava entregar aquele vídeo. Como que eu ia fazer? O editor já tinha ido embora. Então tudo começou a complicar muito. Era muito difícil. E eu lembro que eu tenho um pouco essa coisa de coaching, eu gosto de ver todas as pessoas bem, eu gosto de incentivar as pessoas, eu gosto de dar a palavra, eu gosto de ajudar muitas pessoas. E eu tenho esse perfil de querer ajudar as pessoas. E aí o que aconteceu foi que esse novo editor, a gente conversava nos intervalos entre uma edição e outra, porque eu coloquei minha cadeirinha do lado da cadeirinha dele e eu tinha um roteiro, fazia o roteiro. Você vai fazer isso, você vai... põe um ponto aqui, corta aqui, faz aqui, edita aqui, escreve isso. E eu procurava os efeitos After Effects também para colocar, e eu baixava tudo, eu falava tudo que eu queria, falava para ele. E daí eu tinha um roteirinho assim, por número, era muito organizado, porque eu não sabia editar ali no computador, mas eu mais ou menos editava no papel e eu sentava a bunda do lado dele, enquanto não tivesse pronto, ele não podia levantar dali. Também era uma forma de, passa isso daí, por favor.
Eu fazia isso também um pouco com os outros, mas com esse último era mais desesperador, porque realmente a gente estava muito atrasado, muito atolado em material para entregar. E eu dependia de entregar aquele vídeo para poder receber. E isso era uma sensação horrível, uma sensação de cara, de você não ter o controle do negócio, de você depender de entregar aquele material para você receber e pagar uma conta. E meu filho era, nessa ocasião, bebezinho de 2, 3 meses e tudo isso foi acontecendo. Até que algo aconteceu. Eu, de tanto incentivar esse editor, ele um dia chegou para mim para trabalhar. Claro, chegou atrasado e ele falou assim: Débora, eu vou sair, eu vou montar minha empresa, você me ajudou muito, eu te agradeço, e eu vou sair. E aquilo eu falei: caraca, gente, como que pode, né? Eu fiz de tudo para ajudar o cara e o cara vai meter o pé. E naquela ocasião eu falei: errou, vamos fazer. Mas ele falou assim: mas não se preocupa não, eu vou ensinar o seu marido a editar. E eu falei: não, você vai ensinar pra mim, porque eu quero aprender a editar, eu quero aprender o negócio. Porque se o meu marido agora for começar a editar, até ele aprender e começar a editar, quem vai vender? É uma TV, imagina, eu vendia anúncios e ele era o vendedor da empresa e eu a apresentadora. Se ele parasse para editar, a gente não ia ter o que editar, porque ele ia estar lá editando. E editar realmente leva muito tempo. Se você quer fazer uma coisa legal, assim, dá para você se dedicar, realmente dá para fazer uma coisa bacana, mas você precisa estar ali concentrado, sabe? Editando. E foi o que eu fiz. E essa semana que passou, ele me deu algumas dicas, assim, e eu comecei a assistir vídeos e vídeos e vídeos e vídeos e vídeos. O meu filho era bebezinho, eu não tinha tempo de ficar com ele. Eu lembro que nessa época, nesse processo que eu comecei a me matar de estudar, assistindo vídeos e cursos na internet para aprender a editar, eu dormia umas 4, 5 horas no máximo por dia. E no dia seguinte era aquilo que me levantava da cama. Eu vou conseguir, eu vou me transformar, eu vou ser melhor, eu vou ser foda, cara, eu vou ser melhor que tudo isso. E eu levantava, já ia pro computador de pijama mesmo, passava o dia inteiro de pijama, saía para gravar, tentava deixar. Foi quando eu comecei a organizar a minha agenda de pré-produção, produção e gravação, e eu comecei a organizar tudo isso. E aí foi quando eu saí quando eu comecei a editar, dava tudo errado. Eu editava, ficava horas e horas e apagava arquivo, e apagava esse negócio todo lá. E eu lembro que um dia ele chegou numa segunda-feira, esse editor, e ele me deu um time, né? Ele falou assim: eu fico até tal dia, que era mais ou menos uma semana, e eu tinha que me virar em uma semana, eu tinha que aprender tudo em uma semana. E aí foi quando ele chegou, eu lembro que passou um fim de semana, eu me matando de estudar o fim de semana, e era uma segunda-feira e tinha lá milhões de perguntas: como que faz isso? E ele me deu estratégias de editor. Ele falou: Débora, se você souber isso, você vai sempre editar qualquer coisa, e você vai editar muito bem, e você vai editar muito rápido. E eu até brinco que são atalhos e segredos de editor. Como cortar, como exportar um projeto, são coisas assim de edição mesmo. E eu lembro que eu comecei a dominar isso. Isso me ajudou a aprender a editar, me ajudou a entender todo o mecanismo, quanto tempo leva para editar. Isso me ajudou também a saber pedir. Então, a próxima vez, quando eu botar um editor, eu vou saber pedir: eu quero isso, e sei o tempo que leva para entregar todo esse material. Sei como pedir. Isso foi muito libertador, foi tão libertador que eu falei assim: caraca, eu sou boa nisso. E cada vídeo, eu aconselho assim vocês, põe a mão na massa, sabe? Edita o máximo que você puder. Mesmo com as gravações de vídeo, grava. Eu acredito que com a consistência, quanto mais você fizer, melhor você vai ser. Então bota a mão na massa mesmo, sem vergonha, sem nada, gata primeiro e vai embora. E foi isso que aconteceu com a gente. Eu lembro que depois disso que aconteceu com meu pai, a gente foi morar na Argentina, eu larguei tudo, eu não soube lidar com a perda do meu pai. E aí a gente largou tudo e a gente foi morar na Argentina. Mas eu tinha equipamento, eu sabia gravar, eu sabia editar e eu podia entregar, sem depender de ninguém, sem ter que contratar ninguém. Eu me sentia super maravilha, sabe? Mulher maravilha, eu consigo, eu posso, eu vou e vamos. E fazia todo o roteiro. É uma liberdade, gente. É uma liberdade que não tem tamanho quando você depende de você. E se você depende de você, sabe, injeta energia aí e vai em frente.
E foi o que a gente fez. A gente começou a gravar na Argentina vídeos para hotéis e eram muito legais. Assim, a gente gravava café da manhã, almoço e janta, a gente gravava suítes e a gente gravava vários vídeos, ficaram muito legais os vídeos. Até que depois de um ano eu falei, vamos embora, vai. Não me acostumei muito com a Argentina não, um país maravilhoso, mas eu queria voltar para o Brasil, eu queria voltar para os meus amigos, para a minha família, que eu não convivia há tanto tempo com eles. E foi o que a gente fez, a gente voltou para São Paulo. E aí chegou aqui em São Paulo, eu falei, e aí, como que vai ser, né? O que a gente vai fazer? Vídeos de novo? Mas tem um porém que eu quero falar. Gravar vídeos. Quando você grava um vídeo para uma pessoa, é a mesma coisa que você ter um chefe. E aquilo era um saco, gente. Era um saco. Ai, olha isso, muda aqui, muda ali, troca a música, não sei o quê. Que música você quer? Ai, não sei. E eu colocava milhões de... Então, assim, o fato de eu ter um chefe em cima de mim era muito complicado. Na Next TV, na época que eu gravava televendas, não era tão complicado assim, porque eu dominava aquilo e já fazia aquele negócio funcionar, então não tinha ninguém enchendo o meu saco. Mas isso não, era meio chato, né? Era bem estressante. E eu falei, não dá não, era muito estressante você fazer. Por um lado era legal porque eu tinha toda a liberdade de produzir o material, mas ao mesmo tempo eu tinha um chefe que ficava assim e aquilo me incomodava. Tô falando o meu caso, tá, gente? E aí eu e meu marido conversando, o que a gente vai fazer? Vamos fazer isso, se a gente sabe fazer o que a gente domina, vamos fazer isso mesmo que a gente não seja 100% que a gente é apaixonado por fazer, mas vamos fazer isso. Até que a gente começou, eu assisto tudo pelo celular. Pra você ter uma ideia, eu mudei minha alimentação radicalmente, emagreci muito por causa de vídeos no YouTube. Então eu acredito nisso, nos infoprodutores, de conteúdo de valor. Eu aprendi muito, eu transformei muita coisa na minha vida, aprendi a editar, aprendi a trabalhar com vídeo. Toda essa produção foi realmente através de infoprodutores, de cursos, tudo isso pela internet. Então eu realmente acredito nisso. E eu comecei a ver um vídeo de fórmula aérea, eu falei, o que é isso? O que é isso? E eu comecei a comer todo o material, comecei a assistir muita coisa desse conteúdo e me apaixonei pela ideia. E aí eu comecei, o que é isso? Nutella, nugget, videoaula, como que é? Aí foi quando eu vi que o marketing digital era a minha paixão, porque eu sempre fiz marketing, não digital. Eu fazia lá na TV, né, e batia de porta em porta, né, na pirâmide do formato dos clientes. Era do topinho, quase não tinha cliente que era tão interessado naquilo, mas era uma guerra de clientes com os concorrentes, assim, era uma loucura. E foi quando um dia eu assistindo um vídeo do teste que o Érico coloca no Telegram dele, que ele colocou, aliás, e que passa um negocinho lá, um macaquinho. E eu, caraca, como que vai ser, né? E se eu me lançar? E foi isso, gente. Eu comecei a pensar em o que eu posso ensinar. Como que vai ser, Débora, daqui pra frente? Eu gosto disso, eu realmente gosto disso que eu tô fazendo, de gravar, de produzir, de editar. E é isso que tá valendo. Então essa é a minha história. Eu comecei assim, do nada. E eu espero que daqui pra frente seja só frutos e coisas legais e que a gente possa se ver mais. E pode contar comigo. O que deve até um próximo vídeo. Eu sou Débora Alba, vocês me conhecem. Eu sou videomaker, apresentadora de TV, idealizadora da PAC Vídeos, que é isso, te ajudar a produzir vídeos do nada, do zero, com um custo bem baratinho, vocês começando com aquilo que vocês têm. E eu espero ter ajudado vocês, contando um pouco da minha história. Obrigada. Tchau, tchau.